A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, tia Fabiana, e hoje eu trouxe uma lição muito especial. Sabe por quê? Porque esta semana estamos comemorando o Dia dos Pais. Isso mesmo! Então, vai lá, convida teu papai para sentar do teu lado, porque a lição de hoje está direcionada para ele. Já convidou? Papai já chegou? Seja bem-vindo, papai. Que alegria tê-los conosco. Preste atenção, abra teu ouvido, teu coração, porque Deus vai falar contigo neste dia. Amém? Antes de começarmos, quero convidar a vocês a ler um versículo no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 1 e versículo 5, que diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Noé: Entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Amém? Feche os teus olhinhos. Se você quiser dobrar o seu joelho, se quiser ficar em pé, se quiser ficar aí mesmo sentado, mas fecha teus olhinhos que nós vamos orar por vocês. Senhor Jesus, Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por esse tão grande privilégio. Te agradecemos pelos pequeninos que estão aqui mais uma vez comigo. E hoje, como é um dia diferente, especial, com a presença dos pais, ó Deus. Continua, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre as vossas vidas. Continua, Senhor, abençoando a cada um, que tenha salvação, libertação, portas abertas, curas, milagres. Dá, Senhor, um presente do alto para cada uma família que está aqui representada. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Amém, papai? Sabe, crianças, a Bíblia tem belas histórias de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor, de pais, de avós que deram exemplos de Deus. Que zoada é essa? Você está escutando essa zoada? Eu acho que tem alguém trabalhando. Eu acho que é a zoada de um martelo. Faz-me lembrar de um pai que era fiel, era justo e andava com Deus. Quando Deus pediu para que esse pai, ele construísse uma arca, imediatamente ele começou a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenara. Sabe como é o nome deste pai? Era Noé. A Bíblia diz que Noé vivia numa época que a sua geração era corrupta, era perversa. A maldade habitava no coração daquele povo. Mas Noé era diferente. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, que Noé era fiel ao Senhor. Sabe, crianças, aquela humanidade era tão perversa que Deus se arrependeu de formar o homem. Deus se arrependeu de criar o homem. Então Deus resolveu destruir a humanidade. Deus resolveu matar a humanidade. Mas Deus olhou lá do céu e viu um homem temente e fiel a ele. Sabe que homem é esse? Era Noé. Noé, ele era casado, mas a Bíblia não relata o nome da esposa de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos. Sabe como é o nome dos filhos de Noé?
Sem, Cã e Jafé eram os filhos de Noé. E a Bíblia diz que a população daquela época estava mergulhada no pecado. Eles colocaram Deus de lado, não queriam mais saber do Senhor. Deus mandou Noé construir a arca e entrar na arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas. Deus disse: Noé, darei um fim à humanidade. Quando Noé entrou na arca, que Noé fechou a arca por dentro, eu acredito que todo aquele povo começou a bater na porta: abre aqui, Noé, nós queremos entrar. Mas Noé não podia abrir a porta da arca, porque além de ter fechado a arca por dentro, Deus fechou a arca por fora. A Bíblia diz que Noé era um homem de fé. Acreditamos que era por causa do seu avô Matusalém, que ensinou a Noé a ter fé no Senhor. O avô de Noé, Matusalém, era um homem temente a Deus que viveu quase perto do dilúvio. Você pode encontrar essa passagem em Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o 32. Noé, quando ouviu a voz do Senhor, ele não se negou. Noé não duvidou. Papai, a fé de Noé estava fincada no seu coração. Noé deve ter falado com seus filhos e com sua esposa, encucado na cabeça dela que deveriam acreditar na palavra de Deus, que deveriam acreditar em Deus. Essa fé de Noé está hoje lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus. Podemos ver que pela fé Noé, devidamente avisado das coisas que não se via, ele creu no Deus Altíssimo. Outra característica de Noé era a obediência. Isso mesmo, papai. Noé era obediente a Deus. A obediência de Noé era, sem dúvida, um marco que ficou registrado no caráter de Noé. Podemos ver isso pelo fato que Noé não hesitou em obedecer ao Senhor. Ele, com sua família, ajudou os animais a entrar na arca e eles entraram na arca. A própria Bíblia relata que Noé fez conforme o Senhor lhe havia dito. A terceira característica de Noé era que ele era um homem justo e reto. Você pode encontrar essa passagem lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé continuou com a sua integridade inabalável. Começou a avisar a população que Deus iria mandar um dilúvio. Mas ninguém quis escutar a Noé. Podemos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, sobre essa justiça que Noé tinha, sobre esse homem reto que era Noé. A quarta característica de Noé era que Noé tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, que Noé tinha intimidade com Deus, crianças. Aleluia! Noé era um homem que agradava ao Senhor. A palavra andar quer dizer isso, que Noé era íntimo de Deus, que Noé tinha uma conversa com Deus, que Noé falava e Deus escutava, que Deus falava e Noé escutava. Isso quer dizer intimidade com Deus. Papai, que coisa linda! Noé, numa cidade pecaminosa, ele não se corrompeu. Ele continuou sendo fiel e tendo a comunhão com Deus.
A Bíblia diz, a quinta característica de Noé é que ele fazia a obra do Senhor. Noé passou por várias etapas. Uma das etapas era quando ele estava com 500 anos, quando ele foi chamado para fazer a obra de Deus. Com 600 anos veio um dilúvio, uma chuva muito forte, igual a essa que eu estou escutando agora. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. E, papai, crianças, Noé viveu 950 anos. É muito tempo! 10% do tempo de Noé era trabalhando para o Senhor. Podemos então nos perguntar, será que estamos gastando ou vivendo 10% da nossa vida na presença do Senhor, sendo fiel ao Senhor, tendo comunhão, sendo reto, justo e fazendo a obra de Deus? Ou até mesmo quando Noé estava medindo, estava ensinando aos seus filhos serem obedientes a Deus. Eu não sei como foi que Noé fez. Eu não sei se Noé estava desenhando a arca, estava dizendo que era para seus filhos escutar a voz de Deus, andar com Deus, ter essa intimidade com o Senhor. Eu só sei que Noé, ele ensinou seus filhos a ter fé, a ter comunhão, a ser reto, justo, a ser obedientes e a trabalhar para o Senhor. Você, papai, que vive numa geração perversa, onde a maldade, a violência reina, uma geração corrompida pelo pecado, que a cada dia traz coisas novas para destruir os corações dos seus filhos. Que você possa ser igual a Noé, no meio dessa geração, que não é diferente de antigamente, possa ensinar aos seus filhos o caminho que deve andar. Possa agir diferente. Possa falar do amor de Deus para os seus filhos. Noé foi um exemplo de pai. Noé foi um exemplo de filho. E Noé ensinou seus filhos a serem exemplos. Seja um exemplo de servo e nunca desiste da sua família. E você, papai, que está aí a me escutar, que você possa ouvir a voz de Deus. Sabe, pai? A Bíblia nos fala que vivemos em uma humanidade cheia de pecados, praticando a maldade, a iniquidade. Mas a Bíblia diz em João que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para morrer numa morte de cruz. E o seu sangue limpar os corações dessa humanidade. E esse coração ficar limpo através de uma conversão, através de aceitar a Jesus, de crer assim como Noé, de ser justo, de ser reto, de se afastar da maldade, da iniquidade e do pecado. E assim, você também poderá ensinar os seus filhos qual o caminho que deve andar. E aí você dará frutos. Mas acima de tudo,
A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar os seus. Aqueles que ele separou, aqueles que aceitaram a ele como seu único Salvador. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele preparou um lugar, uma mansão preciosa, que lá não haverá violência, não haverá pecado, lá não haverá dor nem sofrimento. A Bíblia diz que lá só haverá alegria. E se você, papai, quiser neste momento aceitar a Jesus para ter uma novidade de vida, se você quiser dobrar o seu joelho, ou aí mesmo sentado, feche os teus olhos, que eu irei orar por ti. Jesus querido, eu te agradeço, Senhor, por este pai, por esta criança, por esta família, que neste momento, ó Deus, tem feito a sua decisão para ti. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida, para que eles tenham a oportunidade de entrar nas mansões celestiais e sentar à mesa contigo e contemplar-te face a face. Que eles possam, Senhor, ser fiéis a ti. Que eles possam, Senhor, ter comunhão contigo, ter intimidade contigo. Que eles possam, assim como Noé, andar contigo, Senhor. Ajude-os em tudo, ó Deus. Se tu não voltares agora, que eles possam, ó Pai, te servir com alegria. Eu te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Que você possa andar com Deus. Amém, crianças? Tchau, tchau, até a próxima!